Oi, eu sou a Kizzy Oi, eu sou a Patrícia. e você está no Divagando. Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Divagando. Esse que é o segundo episódio da Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Como a gente falou no episódio passado, né, a gente deu uma ajeitada no formato dos episódios. Então, a gente fez o primeiro episódio até onde a gente tinha lido, e a gente agora vai terminar a nossa conversa, vai falar sobre o final do livro, vai dar um pouco mais de spoilers. Então, se você não quiser saber muita coisa, dá uma parada agora, volta depois que você lê, depois que você vê o filme, depois que qualquer coisa. Se você não se importa com spoilers, continua ouvindo e a gente vai ter esse episódio. E já com o aviso que, assim, pra terminar, eu precisei fazer uma leitura muito dinâmica, assim, muito dinâmica. Muito. Então, assim, pode ser que alguns detalhes eu não tenha na cabeça, mas a gente vai fazer a conversa o melhor possível, né, Kizzy? Sim, eu também. Peraí, que eu tô. Hoje eu tô que tô, hein, pessoal? Hoje eu tô meio perdida porque eu não consegui terminar de ler o livro. Eu já tinha lido, né, como eu falei no episódio passado. É um livro que eu já li em alguns momentos da minha vida. Então, para essa leitura, eu fui apenas até o capítulo 11, né? Eu terminei o capítulo 11, tava para começar o 12. Eu investi na minha meteórica carreira de pintora de parede. Então, a minha ascensão e queda nesta nova profissão está sendo muito rápida, né? Como é meteórica mesmo. Da mesma forma que entra na órbita terrestre, está saindo. Mas este novo viés assim do mercado de trabalho que eu resolvi me aventurar me impediu de terminar a leitura, então eu fui até o capítulo 11, completei o capítulo 11 e li as últimas páginas só para eu lembrar mesmo o final, assim, as últimas páginas do epílogo. E é isso, a gente vai contar aí essa história a partir do que a gente leu da Patrícia, que é o orgulho desse podcast com leituras dinâmicas. Eu não consigo ter toda esta dinamicidade para ler rapidamente os livros. Mas é isso, vamos que vamos. O que a gente leu tem muita coisa para dizer, porque eu puxo o saco mesmo desse livro e é isso que a gente tem para hoje, pessoal. Patrícia vai contar um pouco da história para vocês se ambientarem no assunto. Então, a Casa dos Espíritos é a história de. É a história de uma família. Eu tava tentando contar as gerações, mas são três gerações principais, mas a gente tem histórias de outras gerações também que se misturam com a história, né, dessas três gerações principais, que são representadas pela Clara, pela Blanca e pela Alba. E a história, né, delas e da família delas se mistura com a história do país, se mistura com as questões políticas que o país passa, né? A história se passa num. Não é nomeado, mas é um país bem fictício da América Latina que tem muita cara de Chile. É, e, e é basicamente isso, né? A gente começa a história com os pais da Clara, né? E o Esteban, que vai se tornar o marido da Clara, porque ele primeiro pediu a mão da irmã mais velha dela, né? De uma das irmãs mais velhas dela, que é a Rosa. E por uma tragédia ele não pode casar com a Rosa. E depois de muitos anos e ele ter tentado enriquecer várias vezes e conseguido, ele pede a mão da Clara numa situação já que ele já era mais velho, ele estava numa idade que existia uma pressão familiar para ele casar e ter filhos legítimos, que é uma questão importante que vai ser conversada durante esse episódio. E a partir daí, né, você tem o casamento dele com a Clara, o nascimento da Blanca, o nascimento dos irmãos da Blanca, o crescimento dela, o primeiro amor, né, da vida dela, como esse amor acaba se desfazendo, todas as interferências do pai, todas as interferências de outras coisas, né, de questões políticas, de questões ambientais,
que influenciam essa vivência dela, né, e da família, até chegar ao nascimento, né, da Alba, que é a neta da Clara, que é quem está contando essa história, né, junto com o avô. E aí a gente também acompanha, né, uma boa parte da história da Alba, e principalmente a história dela se mistura muito, né, com a questão política que está acontecendo no país. E eu acho que é mais ou menos isso. Se a Kiz está cansada de pintar o quarto dela, eu estou cansada de ler esse livro. Eu estou exausta. A gente ia gravar esse episódio ontem, só que nenhuma das duas tinha condição. Se vocês acharem a Kiz esquisita hoje, nessa gravação, eu tava muito pior ontem, vocês estão vendo que eu já não tô muito bem também. Mas a gente vai ter essa conversa, até porque é um livro muito importante pra Kiz, e eu acho que é isso. Por aí. Olha, eu não sei nem por onde a gente pode começar. Né? Agora que você leu, né, conhece a história, né, das 3 gerações, eu gosto muito, assim, particularmente de como a história ela é tecida, né, como ela é contada, né, a partir dessa visão dessa família e das suas gerações. E uma coisa que eu não me lembrava disso, né, e nessa releitura eu pude perceber, e eu acho que talvez por isso seja um dos motivos pelos quais eu tenha gostado muito do livro, é que é uma história triste. Uhum. É uma história de uma família muito triste e disfuncional. E onde todo mundo meio que se odeia, mas todo mundo, sabe, convive ali naquela mesma casa. E, sabe, suportam um pouco as penimbas dos outros por N motivos, sejam financeiros, sejam por comodismo, seja por valores, seja pela mãe, né? E uma coisa que eu lembrava um pouco disso, mas nessa releitura me marcou muito, foi essa marcação do tempo, né? De uma vida antes e depois da Clara. A gente conversando ontem, a gente determinou que a Clara é aquariana, né? Porque ela realmente é uma alma, assim, absolutamente revolucionária, né? Ela é absolutamente excêntrica e dentro dessa sua excentricidade, ela abarca todos os tipos de pessoas, das mais comuns, que são beatas e fazem caridade e costuram para os pobres, até o pessoal do espiritismo, pessoal moribundo na rua, sei lá, bruxos e poetas e pintores e, enfim, ela abarca ali todo mundo e isso fica muito claro, né? E tem um diálogo que ela tem com a Alba que eu achei muito interessante, que a Alba questiona, né, por que na família deles não teria um louco, né? No livro, pelo menos a minha tradução, trata como mongoloide, o que é, enfim, errado, né? Mas, enfim, o livro inteiro é permeado, né, de expressões absolutamente preconceituosas, mas enfim, o objetivo era por que não teria uma pessoa, né, com problemas, enfim, com necessidades especiais, né? E aí a Clara fala, é porque na nossa família a loucura se distribuiu por todo mundo. E aí não sobrou nada para ter uma pessoa só. Porque realmente, assim, na família todo mundo é absolutamente excêntrico dentro dos seus próprios padrões, assim, né? E aí, e eu achei muito interessante o marcador do tempo, porque a Casa é dos Espíritos, e aí vamos lá, o primeiro spoiler, por que o nome do livro é o nome do livro, porque eu adoro saber essas coisas. Porque é a casa dos espíritos enquanto a Clara tá viva, né? E é uma casa cheia de espíritos, porque ela atrai, né, os espíritos. E não só os espíritos, ela atrai as pessoas. Ela atrai a vida dentro da casa, né? Então, enquanto ela tá viva, a casa tá se construindo um cômodo a cada novo hóspede. As cozinheiras precisam ter turnos para dar conta da cozinha, de tanta gente que passa na casa. Tem flores na casa, tem pássaros, tem jardim bonito, tem vida na casa, né? E a partir de quando a Clara morre, a vida se degrada, né? E a família se afasta. E, enfim, tudo vai meio que desandando, assim, né? A Clara é esse pilar matriarcal, embora seja uma mãe absolutamente
não tradicional, né? Uma matriarca não tradicional. É uma mulher cheia das convicções e ciente das suas excentricidades e tá tudo bem. O que importa é tocar a vida e a gente ir, assim. Então, nessa releitura, é uma das coisas que mais me marcou, assim, é esse aspecto triste, porque é uma história triste de todo mundo. Eu acho que ninguém tem ali uma história feliz, uma história de pessoas que foram felizes e terminaram a vida felizes e, enfim, é uma história de muita tristeza. E você, Patrícia? Qual foi a sua primeira impressão nessa... Qual foi a sua impressão desse livro? Como foi a sua experiência de leitura? Ah! Eu consegui dizer! Eu tava tentando lembrar qual era o meu próprio bordão. Eu já tava esquecendo até o meu próprio bordão, pra vocês verem. Ai, mas eu concordo que é uma história muito, muito triste, não só muito triste, mas muito pesada, né? Assim, eu acho que do segundo capítulo em diante, as tragédias só vão se acumulando e elas só vão, tipo, se exponenciando, né? Até que chega o final do livro e assim, é extremamente pesado e eu fiquei razoavelmente feliz de ter feito uma leitura dinâmica do final do livro, porque se eu tivesse lido nos mínimos detalhes, eu tinha ficado ainda pior do que eu fiquei, assim, porque eu terminei o livro, fechei o livro, eu tava, assim, completamente desolada, sabe? Se eu tivesse lido com todos os detalhes, eu estaria muito pior. Mas eu discordo dessa questão da loucura, sabe? Da família. Eu acho que é uma família que tem excentricidades, né? Como toda família, no final das contas. As excentricidades deles, algumas são um pouco diferentes, porque, como a gente comentou no primeiro episódio, tem um pouco de realismo fantástico, né? A Clara realmente tem poderes telepáticos, telequinéticos, ela realmente fala com os espíritos, move objetos, enfim. Mas, ao mesmo tempo, para mim, é um retrato de uma família principalmente disfuncional. Menos do que louca, ela é principalmente disfuncional. E ela é disfuncional também, né, por esse atravessamento das gerações, porque você tem o Esteban, que é uma figura totalmente tradicional e extremamente conservadora, é muito ligado nas tradições e nos costumes e na reputação dele. E ele basicamente destrói a própria família por isso também. Mas cada um tem a sua questão, né? Assim, a Clara tinha as questões dela, ela não era uma mãe tradicionalmente, né? Entendida tradicionalmente como uma boa mãe, ou dona de casa, ou esposa. Mas mesmo assim, teve os momentos que ela teve esses ímpetos, né? Deve ter tido, tipo, 3 vezes que ela fez os trabalhos de casa, né? Limpou e cozinhou e etc. Só que uma das frases mais constantes que eu lembro de ter lido foi, tipo, e Clara se descuidou dos trabalhos domésticos. E blá blá blá. E eu, tipo, claro, obviamente, né? Tipo, ela tá muito mais interessada nas questões esotéricas e tal do que naquilo que é terreno, né? Naquilo que é diário, cotidiano. Mas eu também discordo que é só que a história é simplesmente triste, assim. Tiveram momentos de felicidade, assim. Não são momentos de felicidade idealizados, né? Sempre tinha questões acontecendo, problemas acontecendo. Você descobre depois, né, que problemas anteriores e que estavam ocorrendo naquela hora, a Clara tinha noção deles, muito mais pelo contato dela com os espíritos do que realmente por ela estar observando e ligada no que estava acontecendo. Mas tiveram momentos de felicidade. Eu acho que o início do casamento da Clara e do Esteban foram momentos felizes. A relação dela com a irmã do Esteban, a Férula, também foi uma relação muito bonita e muito feliz para as duas. Talvez não muito feliz para as duas, mas assim, era uma relação que elas valorizavam e que foi também quebrada e teve um final trágico por causa do Esteban. Tudo naquele livro é culpa do Esteban. Sim, eu acho que é muito. Eu acho que quando eu digo tristeza é isso, assim, né? Porque os finais são sempre trágicos e tristes. Uhum. E geralmente o Esteban estraga tudo. Mas é isso, assim, eu acho que sempre a impressão que fica, porque a gente vai conhecendo os finais, né? Então, me fica essa impressão, né? Esse gosto desse final triste
E tanto poderia ser, né? Tanto poderia ter acontecido se não fosse N problemas, muitos deles causados pelo Esteban. Mas continua, perdão. Não, assim, é isso, né? Assim, é uma família que eu realmente acho, né, como eu tava falando antes, que a disfuncionalidade, ela vem primeiro por personalidades muito fortes, porque todos eles têm personalidades muito fortes e distintas, né? Eu acho que isso a autora deixa bem clara na narração. E por esses atravessamentos de valores que não se casam também, né? O Esteban, do jeito que ele era, casa com a Clara do jeito que ela era. E eles vão tendo os filhos vão sendo criados, e tem a neta, e etc. E, tipo, nada se encontra muito, né? Não tem diálogo. E não tem diálogo também porque a Clara não conversa com as pessoas, né? Ela entra em períodos de mudez, ela passou quase 10 anos muda enquanto ela estava crescendo, porque ela não queria falar. E quando as coisas não rolavam do jeito que ela queria também, ela entrava nesses períodos de, tipo, não falar ou falar menos. E mais pra frente do livro, né, quando a situação entre ela e o Esteban fica muito ruim, eles acabam morando na mesma casa sem se falar também. E não tem conversas, né? Não tem. Diálogos. Exatamente, não tem diálogos. É um livro sem muitos diálogos, né? E eu acho que isso foi até algum. Eu não lembro exatamente o que estava acontecendo, mas tem algum momento que a Alba fala, né, que ela aprendeu com a avó o valor do silêncio. A frase não é exatamente essa, mas o valor do silêncio. Sim. E aí eu fiz um comentário do lado, né, assim, mas não era o valor, era a vantagem do silêncio. E aí eu fiz um comentário do lado dizendo. E a desvantagem do segredo, né? Porque por mais que a Clara soubesse dos segredos, ela também não passava esses segredos para os outros, né? E eu acho que, sim, o trabalho no final do livro, né, da Alba escrever a própria história, escrever a história da avó, escrever a história da mãe, escrever a história do avô, também é um trabalho do final de abrir, né, todos, tipo, os, sei lá, 50, 60 anos de coisas que não tinham sido faladas, né, assim, que não tinham sido ditas, que não tinham sido conversadas e dialogadas e discutidas. Além disso, assim, o Esteban é um homem extremamente violento, né? Então ele resolvia tudo pela violência. E aí você tem um pai que resolve tudo pela violência, uma mãe que não fala. E mesmo assim, existia relações ali, né? Eu não sei exatamente como, mas teve uma conversa no final da Blanca com o Esteban, né? Que ele meio que perde perdão, e ela, tipo, fala que sempre amou ele e tal. E eu não sei exatamente como chegou nisso, porque eu estava lendo totalmente dinamicamente essa parte. E isso foi uma coisa que, assim, me surpreendeu, né? Assim, por mais que as pessoas tenham se odiado e elas tenham se tido problemas e sido abusadas e violadas e tudo mais, dentro inclusive da própria família, existia, né, tipo, se não uma relação, existia o laço, né, e aí eu me pergunto não, mas eu penso nisso, né, a questão de como o laço familiar é forte, né, e ele passa por cima de muitas coisas que às vezes a gente até não queria que passasse, não gostaria que passasse, mas ultrapassa. Então, sei lá, eu falei várias coisas. Agora eu fui longe. Não, mas eu acho que é exatamente assim, eu acho que esse é o ponto do livro, assim. Ele não é um livro que tenta passar a família como algo lindo, maravilhoso e tradicional e, sabe, perfeito, onde as pessoas se amam e elas têm problemas e elas pedem perdão e tem diálogos maravilhosos. Não é isso, né? Eu acho que é um livro justamente sobre esse laço familiar mesmo das pessoas, sem a idealização, assim, né? Porque. E aí a gente tem a figura do Esteban, né? Que é absolutamente violento, tradicional, mesquinho, muitas das vezes, ao mesmo tempo que ele sabe ser absolutamente próspero e mão aberta e gosta de luxo e gosta de glamour. Ele é absolutamente mesquinho, ele é absolutamente pequeno, né? Isso com sentimentos, seja na abundância, seja, né, na mesquinharia, e com dinheiro também, né? Assim como ele gasta muito, ele não tem coragem de dar dinheiro pra filha, sabe? E eu acho que é isso que torna os personagens muito humanos, assim, né? Uhum.
eu acho que essa visão que a gente tem da família, todos adultos, né, vem muito a partir do crescimento da Alba, né? Quando a autora contextualiza ali qual foi o ambiente que a Alba cresceu, é isso, é uma galera que tá todo mundo junto, ela sabe quem é a família, ela sabe quem é o avô, ela sabe quem é a avó, ela sabe quem é a mãe, ela sabe que ela tem um pai que ela nunca viu, que deu o nome pra ela, né? Ela não sabe disso, mas ela sabe, né, que existe esse homem, que é teoricamente o pai dela, mas em compensação a figura paterna dela é o tio, né? E aí ela tem um tio que é absolutamente esotérico e o outro que é absolutamente científico, e a mãe que vive ali na lida. Então ela vê essa família absolutamente diferente, por exemplo, da família que a Blanca nasceu, né? Uhum. E é isso, não é uma família que tem amor romântico, né? Porque as relações elas vão se construindo, é um afeto muito estranho, né? Muito estranho de se pensar porque a gente vê pouco, né? Essas coisas. Porque a forma como a Blanca foi criada, né? É a mesma forma que a Clara foi criada. Uma forma muito parecida com que a Clara foi criada. Os Del Valle, né? Que são a família da Clara, respeitavam as excentricidades de todos da família. Né? Era uma família onde a mãe era sufragista, onde o pai, né, era um político, né, da oposição. E a Clara é criada nesse ambiente e ela tenta reproduzir ao máximo que ela consegue, mesmo ela não sabendo fazer muito bem isso, dentro da casa dela. Então, enquanto ela tá costurando, ela tá contando as mesmas histórias, né? As histórias lá do tio Marcos, que tentava voar de balão, sei lá. Que a mãe dela contava pra ela contava pra Blanca e vai contar pra Alba, né? E é isso, assim, né? As histórias, as anedotas e a vida, uma coisa que eu sinto, assim, é que é uma família de viver o presente, né? Tipo assim, a gente tá vivendo isso aqui, então vamos viver isso aqui. Ai, vai ficar contando quem é o pai da menina, quem não é, sabe? Isso é importante, a gente sabe que isso é importante, né? Mas eu acho que a aura muito da família, né? A forma como essa família se constitui, é isso aqui. A gente tá vivendo isso aqui hoje. Eu não suporto, a Clara não suporta o Esteban, né? Eles não se falam, mas a gente tá vivendo sob o mesmo teto e a gente tá vivendo hoje. Não importa porque que a gente não se fala há mais de 20 anos. A gente tá vivendo. E aí, quando ele se candidata, ela vai lá e faz a parte dela, que é ser misteriosa nas festas. Ela não fala com ele, ela não fala com ninguém. Mas ela tá lá fazendo a pose dela, porque ela sabe que ela casou pra isso, né? Eu já me perdi meu ponto, porque é isso aí que a gente tem pra hoje. Mas eu acho que o livro ele retrata muito isso, né? Então, ao mesmo tempo que as pessoas são absolutamente estranhas e, sabe, mentirosas umas com as outras e façam coisas erradas e, enfim, elas são absolutamente... Eu acho que isso faz os personagens muito humanos, assim, né? E justifica muito das suas decisões, né? Explica muito das suas decisões. Mas acho que é essa a humanidade. Eu acho que talvez todas as famílias sejam disfuncionais um pouco, né? Mas a Casa dos Espíritos traz essa família de uma forma muito humana, assim, sabe? Sem muito heroísmo e sem essa figura. Porque é isso, né? Eu acho que a figura mais heróica que teria, eu acho que é a Clara, né? Você precisa perceber muito, olhar pra Clara com muita criticidade mesmo, pra ver os momentos que ela falhou, né? Porque essa aura etérea dela, né? De estar sempre com os espíritos, estar sempre em outro mundo, desloca muito dela, e todo mundo tem essa adoração por ela, desde a Férola e o Esteban, e a Neta e a Blanca, né? Todas elas vão construindo, né? Se construindo ao redor da Clara, mas a Clara também é isso, né? Não falava um monte de coisa, ficava quieta e acabou, se deixou ser mimada o quanto pôde, né? E enquanto pôde foi as atitudes, né, dela de uma matriarca aí tradicional foram tomadas quando ela precisou tomar, né? Então, quando o marido estava entrevado numa cama e a fazenda precisava se reconstruir, vambora, botou a mão na massa, fez, tocou a vida dela. Também quando acabou, acabou,
né? Acabou esse... Quando ele agride ela e é a pior das pessoas com ela vira a cara pra ele e acabou. Morreu pra mim, né? E volta pra casa dela, né? E é isso. Ela tem... E vai tocar a vida dela do jeito que ela pode. E quando a Blanca se solidifica ali enquanto uma matriarca também, ela descansa de novo, né? E vai tocar a vida dela com os espíritos. Então é todo mundo cheio muito das qualidades e muito cheio dos defeitos também, né? Como qualquer pessoa. Assim, eu acho que fica muito claro essa diferença. Fica muito claro, né, esses dois lados da Clara na figura dos gêmeos, né? Que são os irmãos da Blanca. Até pela própria interferência do Esteban e tal, ela não teve muito contato com eles enquanto eles estavam crescendo, né? Eles cresceram num colégio interno e tal. Então, ela se relacionou com eles quando eles eram bebês e depois quando eles já eram adultos e já formados, e cada um com a sua personalidade, cada um com as suas excentricidades e cada um com as suas qualidades e defeitos e tal. E ela mesma ali percebe, né? Eu acho que é depois do aborto. Que o Jamie vai falar com o Jaime. Ele vai falar alguma coisa com ela, né? E aí eles se abraçam e é tipo uma das primeiras vezes que eles se abraçaram na vida e tal. E pra mim, ela foi muito. Eu acho que você falou isso um pouco, né? Ela foi muito pros filhos dela o que a mãe dela foi pra ela. Porque a mãe dela, por mais que fosse uma mãe assim, mais presente, mais tradicional em alguns aspectos, ela mesma não entendia, né, algumas coisas da Clara. Mas ela ficava do lado da Clara, ela, né, convenceu o marido de, tipo, não, deixa ela fazer as coisas dela. Ela encontrou uma forma de se relacionar com a Clara, né, de, tipo, contando as histórias, falando dos familiares, contando, né, o que ela podia. Então, assim, o modelo que a Clara teve de mãe também era esse, né, assim, não era exatamente alguém que cuidava, alguém que estava... que cumpria esse papel maternal tradicional, mas que levava a Clara nas reuniões de sufragistas e, né, levava a Clara quando ela ia ajudar os pobres e então a formação da Clara foi muito essa e ela foi também muito fruto da formação dela e da própria relação que ela tinha com a mãe. E eu acho que isso é uma coisa que né, como você vê claramente, como cada geração vai interferindo e vai influenciando a próxima, como as histórias, né, até por ser um livro, porque na vida real essas coisas até acontecem, mas elas não ficam tão claras às vezes, né, elas não ficam, até porque a gente tá, né, no fluxo, né, tipo, eu não sei exatamente que quando eu tiver, sei lá, 50 anos, como que certas coisas que, né, aconteceram na minha infância ou na infância da minha mãe, na infância dos meus avós ou do meu pai, vão influenciar e vão se fechar quando eu tiver 50 anos. Eu não sei, eu tenho 28, né? Mas, assim, no livro isso fica muito claro, né? E as influências são claras e as formas como as histórias vão se fechando em si também fica muito claro, né? Eu não sei se fui eu que não peguei, mas a questão do Esteban Garcia eu não entendi. Teve uma coisa que eu não entendi, porque basicamente, né, o Esteban Garcia, ele foi o primeiro filho ilegítimo do Esteban, que o Esteban, ele era esse fazendeiro... Não, o Esteban Garcia é o primeiro neto. Ele é filho do primeiro filho. Mas é isso que não fica claro, porque assim, porque quando ela tem o filho, quando a Pancha tem o filho, eu tô tentando dar a contextualização pra quem tá ouvindo a gente. Uhum. O Esteban, ele basicamente estuprou todas as mulheres da região, da fazenda, né, das Três Marias, que era a fazenda dele. Mas a primeira foi a Pancha Garcia, que era da família do administrador dele, que era o Pedro II, o Pedro Garcia II Garcia. E ela, quando né, fala que ela tem o filho, ela dá o nome pro filho de Esteban. E aí depois só aparece o Esteban Garcia Neto.
quando já é a história do Pedro III e tal. Isso. E aí isso ficou muito confuso pra mim. Tipo, de um livro que tem tanto detalhe e tanta coisinha que se fecha e tudo costurado, eu não entendi essa situação aí. É porque eu acho que esse Esteban, ele morre. Tipo, o pai dele, ele, tipo assim, ele tem um final que realmente não... Porque o que acontece? O que eu entendi, né? Quando esse primeiro filho, né, que é o primogênito de todos os milhares de filhos, as centenas de filhos que o Esteban deve ter. Quando esse primeiro filho nasce, ele tá há anos de... ele tá, tipo, ele demora anos ainda pra casar com a Clara. Então, existe essa geração aí meio que perdida, né? Então, esse filho, pelo que dá a entender assim na história, ele morre na pobreza ali mesmo, né? Tipo, de alguma coisa. Não dá muitos detalhes, fala muito mesmo da Pancha, né? Porque, e aí eu acho que é o que precisa mesmo pra... Ih, me enrolei, peraí. Precisou ser o neto da Pancha, porque é mais fácil falar porque senão fica muito Esteban, né? Precisou ser o Esteban, neto da Pancha, pra poder casar com as gerações mesmo, né? Porque é uma história de geração. E o segundo não teria muita utilidade mesmo da história, né? Então, ele... e pelo que conta na história, a Pancha, tipo, teve vários outros filhos depois, mas ela diferenciava isso, ela diferenciava o Esteban, neto, justamente por ele ser neto do Esteban, né? Então foi aquela alimentação de, olha lá, a Alba é a neta dele, oficial, é a princesa, é aqui, venha cá todo verão ver como você é dona desde a estrada até o vulcão, sendo que, e aí a Pancha vai alimentando isso no neto, de como tudo aquilo deveria ser dele, né? Porque ele é o primeiro filho do Esteban, né? E eu acho que pelo que dá a entender na história, é porque eu também parei na parte onde o Esteban ainda não apareceu muito, né? Tipo, existe ele tem alguns episódios, aparece em alguns momentos, mas eu acho que ele vai ser uma presença um pouco maior a partir do 11º, 12º capítulo. Então a Pancha, ela alimenta isso no neto, né? Tanto que é a impressão que o Esteban Garcia tem, de que a diferença dele entre tantos colonos, entre tantos netos, né? Entre tantos primos, entre tantas pessoas, é que ele era o herdeiro, né? Ele deveria ser o herdeiro dessa fortuna. Mas o pai, não, a figura do pai dele não é tão interessante. E aí eu acho que é um recurso mesmo para a história, né? E só, até porque fala-se muito sobre esse conformismo, né? Dos colonos, como se todos eles estivessem felizes de viver naquela vida que eles estavam, né? Então, existe apenas dois rebeldes, que é o Pedro III, que é o rebelde socialista e revolucionário, que canta lá as músicas dele, né, de revolução, e o rebelde vingativo, que é o Esteban Garcia, que deseja se vingar do patrão. Eu acho que é isso. E aí eu acho que é recurso mesmo da história pra casar, né, pra fechar a questão geracional. Mas porque eu também expliquei, mas eu não sabia qual era o seu questionamento, né? Porque é isso aí mesmo. Que tristeza. não, é só que como teve esse pulo, né? Eu realmente, assim, eu não consegui casar e pra mim ficou, né, esse vazio mesmo. Como eu tava falando, né? Num livro tão detalhado, tão cheio de coisinha e tão longo. Eu acho que, né, vale a pena falar disso, porque foi uma coisa que me dificultou bastante, assim, a leitura. Tem muito detalhe, tem tem muita antecipação e muita ida e vinda, né? Assim, mas o que mais me complicou na leitura em si foram o constante detalhamento de tudo, né? Assim, passa pelos momentos que você tem a história passando na visão do Esteban e na visão da Alba. Tem momentos que tipo, é só o Esteban
E aí tem todos, tipo, você segue os sentimentos e os pensamentos e, tipo, você vê quando aquilo não se reflete, né? Tipo, não tá casando, ou não tem a ver mesmo com a realidade, como que tá acontecendo, que você vê que acontece ali. Até o final ele diz, né, que ele foi um bom patrão. Você passa o livro inteiro vendo que ele não era um bom patrão. Não era boba. Ele era um patrão padrão da época, mas ele não era bom. Mas ele realmente, assim, trouxe... ele modernizou a fazenda, né, em alguns aspectos, que realmente ajudaram algumas pessoas, inclusive o Pedro III, a depois, né, estudar e depois sair de lá e cantar, enfim. Então, isso eu concordo bastante com a Kizzy, assim, os personagens são muito humanos. Eles são muito humanos nos seus piores momentos, né, assim, você vê ali o retrato mais cruel e mais sádico da raça humana, assim. E alguns nem tanto. Alguns bons e legais, mas o grosso do livro é isso, né? Até porque o próprio Esteban fala isso, né? Que ele já tá numa idade que ele pode confessar todos os crimes dele porque ele tá impune deles. E aí na hora eu pensei assim, ainda bem que a gente hoje em dia tá num mundo que pelo menos um ou outro chega nessa idade, né? Que o Esteban chegou e é assim condenado pelos seus crimes de uma vida inteira. É um fenômeno recente, mas a gente viu que é possível. Então, e é isso, assim, ele ferra com a própria família, ele ferra com o país, e pelo menos isso ele toma consciência, que ele ferrou com o país e com a família, mas principalmente com o país. Mas ele também só percebe quando é na pele dele, né? Quando é com a Alba. Então, é isso. É um livro muito pesado, muito triste, muito complicado, muito difícil de ler, mas eu recomendo a leitura. Recomendo muito, isso não tem dúvidas, mas é um livro, por exemplo, que eu não consigo ler à noite. Ontem eu tava lendo à noite e eu acho que eu sabia também muito o que viria, né? Então, meio que com medo, né? Eu sou muito impressionável, né? Então eu não conseguia ler à noite. E aí ontem eu li na parte da noite. E aí, eu dormindo, né, nos meus sonhos, eu... Enfim, eu tô vendo nos meus horários vagos, nessa minha vida de pintora de paredes, eu tô vendo Cravo e a Rosa, com a da Catarina Petrucci, lá, Adriana Esteves, Eduardo Moscovitz. Tô vendo. Aí, existe também um casamento por conveniência, né? É ali a história principal da novela, né? E aí eu tô vendo a novela, normalmente, já tô vendo algumas semanas. E ontem eu li à noite, pois vocês sabem que nesta madrugada... E ontem à noite eu tava lendo a parte onde a Blanca casa com o Conde, né? Casa grávida da Alba e tudo mais. E aí, pois eu estava dormindo. E quando eu acordo, eu falo, gente, que sonho maluco é esse que eu tive? Pois eu sonhei que Catarina e Petrucci tinham se casado com Catarina grávida de outra pessoa. E eu falei, o que tá acontecendo aqui? E era uma desgraça no sonho, era uma desgraça. E eu falei, gente, como eu sou doida, né? Que eu misturei as histórias todas. E aí ficou realmente claro que eu não poderia ler este livro à noite. Porque ele me impressiona muito. Mas é isso, assim, mesmo com essa impressão toda que eu tenho, ser facilmente impressionada, é um livro que eu gosto muito, de que estamos aqui lendo, que eu fiquei muito triste de não conseguir terminar para a gravação. E é um livro que explica por que eu não gostei de ler Alice no País das Maravilhas. Porque aqui, ó, tu tem esse livro cheio de reviravoltas e histórias que se fecham e detalhes e tá. E aí eu leio lá, Alice, o quê? A galera faz o que quer e nada tem porquê, nada tem aonde. E é isso, e tá tudo bem, se você quiser aceitar, aceita, se não quiser, paciência. E aí, eu tenho como gostar de um livro desse? Não tenho. Por quê? Porque aqui, ó, a pessoa que cresceu, que um dos primeiros livros foi A Casa dos Espíritos, não tá muito certa da vida, né? Não tá muito.
não tá muito bem encaminhada, vamos dizer assim. Ai, mas é um livro muito bom, que eu recomendo muita leitura. E é isso, pessoal. Leiam A Casa dos Espíritos. Sim, leiam A Casa dos Espíritos. É um livro denso, ele é complicado, ele é pesado, mas é uma leitura muito interessante. Me lembrou muito. Depois que eu terminei, eu pensei, né, em quanto ele, tipo, me deixou abalada mesmo, né? Que nem o Meio Sol Amarelo da Chimamanda. Então, eu acho que se você já leu o Meio Sol Amarelo da Chimamanda, você tá atrás de uma história de uma família disfuncional, leia A Casa dos Espíritos, vale a pena. Tem bem mais detalhes, mas, enfim. E é isso, pessoal. A gente tá terminando o nosso episódio de hoje. Até porque a gente, né, precisou não ler exatamente, ler um pouco corrido, porque senão o episódio não ia sair hoje, no dia que está saindo. Mas é isso. A gente conversou, né, sobre essas gerações que formam a família Trueba, principalmente, né, a figura da matriarca, que é a Clara, como ela, né, foi influenciada, como ela influenciou as outras gerações, como o marido dela, o Esteban, ferrou com a vida de todo mundo. E é isso, é um livro que vale a pena. E é isso, pessoal. Se você já leu A Casa dos Espíritos, se você nunca leu e está descobrindo ele agora, ou se você quer ler, ou se você está lendo, enfim, se você viu o filme e acabou parando por aqui, fala pra gente o que você achou, conta pra gente qual foi a sua experiência de leitura, fala pra gente quais são as suas expectativas, caso você queira ler A Casa dos Espíritos. E vocês podem falar com a gente aonde? Nas nossas redes sociais, nós estamos presentes no Twitter e no Instagram, no @divagandolivro. E lá a gente posta atualizações sobre os livros que a gente está lendo e os episódios. E essa semana tivemos nosso primeiro sprint de leitura. Patrícia arrasou no Instagram. Então, fica ligado lá. Se você tem dificuldade, né, pra engrenar numa leitura, se você quer separar um tempo pra ler, a gente vai estar fazendo esses sprints aí. A gente vai postar, né? Vamos avisar nas redes sociais pra vocês acompanharem aí com a gente. E a gente tá aí incentivando a galera a ler. Leiam livros e leiam livros clássicos e principalmente converse sobre eles e converse com a gente, se você quiser. Isso. Conversem com a gente, leiam e conversem, porque a parte mais divertida da leitura é conversar, né? Sobre o que a gente está lendo. E para o próximo mês, para os próximos episódios, nós vamos ler. E aí eu tava falando com a Kizzy antes de a gente começar, né? Assim, a gente já sofreu com a Casa dos Espíritos. Mês que vem vai ser só sofrimento. Eu estou só antecipando mesmo. Mas nós vamos ler Crime e Castigo, do Fyodor Dostoiévski. O nosso primeiro livro russo. Que tem uma fama já. Autores russos têm a sua fama de serem difíceis. Mas a gente vai encarar esse desafio. Exatamente. Então a gente se vê no próximo episódio falando sobre Crime e Castigo. Um beijo, pessoal, e até daqui a 15 dias. Um beijo, pessoal. Até o próximo episódio.